Vamos lá? Boa noite a todos, tanto aos presentes, como os que estão a partir da internet. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nesta noite. Noite em que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui, e nós somos gratos por tudo quanto Ele nos tem dado, todas as suas dádivas, todos os seus presentes. Eu rogo para que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, na verdade, capítulo 5. Efésios 5 e 18. Hoje eu quero falar sobre ser cheios do Espírito Santo. Eu confesso que fiquei um pouco incomodado com o fato de falar sobre casamento, os deveres do marido e da esposa, e não falar antes sobre o poder do Espírito Santo que nos capacita para que a gente possa viver a vida conjugal do jeito que Deus sonhou para nós. Isso não pode acontecer, porque nós não conseguimos, na nossa própria força, cumprir os princípios éticos do cristianismo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito. E hoje eu quero meditar e estudar com vocês um pouco sobre isto. Tá bom? Então vocês abram a Bíblia em Efésios, capítulo de número 5, verso 18. O texto sagrado diz o seguinte: e não se embriaguem com vinho, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Em vez de ficarem bêbados, em vez de embriagar-se, procurem ser cheios do Espírito Santo. Nós necessitamos deste poder, nós necessitamos desta unção sobre nós, porque o cristianismo não é moralismo, pessoal. Não é uma proposta de moral, onde você se esforça bastante para cumprir algumas regras, alguns princípios, porque você não vai conseguir cumpri-los. Eu quero dizer, na sua própria força, você não vai conseguir amar o seu inimigo. Amar o seu amigo já é difícil. Amar o inimigo, eu diria que é quase uma utopia. E é. Você não vai conseguir oferecer o outro lado da sua face para quem lhe feriu de um lado. Você não vai querer andar a segunda milha se alguém te obrigar a andar uma. Aliás, você não vai querer andar uma, muito menos a segunda. Você quer ver alguém ficar doido com o outro? É obrigar alguém a fazer alguma coisa. Você não vai dar de bom grado a quem te pede.
Aquele seu cunhado que pede as coisas emprestado para você, você não vai querer, vai chegar uma hora que você vai se enfadar com ele. Seu parente que está sempre na sua casa pedindo alguma coisa, alguma ajuda. O que foi, Josi? Você precisa do poder do Espírito Santo para viver o cristianismo. Nós precisamos. Sem o Espírito Santo, não há possibilidade de vivermos à altura do seguimento de Jesus. E me parece que a igreja, ela, há tempos e tempos, ela se esquece deste poder e necessita dele. E hoje, enquanto eu estudava, me lembrei de uma frase de um teólogo que ele diz o seguinte: onde o Espírito Santo é estudado, ele também será buscado. E onde for buscado, o resultado será vitalidade espiritual. Nós precisamos mais do que nunca ser cheios do Espírito Santo. Então o que nós necessitamos é estudar sobre esse Espírito Santo de Deus. E ele, naturalmente, será estudado, será buscado. Paulo diz que a igreja não pode apagar o Espírito. Não pode apagar o Espírito Santo. O pregador do avivamento galês, Evan Roberts, dizia, nas cidades em que ele era convidado para pregar, honrem o Espírito Santo. Honrem o Espírito Santo. Este foi um clamor seu nos seus dias. E quando que a igreja honra o Espírito Santo? Quando que indivíduos honram o Espírito Santo? Quando ela se sujeita a ele e deixa que ele possa agir nas suas vidas livremente. No seu ministério de exaltar Cristo e convencer-nos dos nossos pecados. A igreja honra o Espírito Santo quando ela reconhece que é pecadora e que necessita de Cristo e se humilha cada vez mais na presença de Cristo e exalta Jesus Cristo cada vez mais. Os períodos mais frutíferos da história da igreja foi quando a igreja se submeteu ao Espírito Santo, reconheceu que era pecadora e exaltou a pessoa de Jesus. O que nós podemos experimentar cheios do Espírito? O que nós podemos experimentar, pessoal? Eu poderia ler uma infinidade de texto com vocês, mas eu quero que vocês abram suas Bíblias em um só. João 7, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. Enquanto vocês aqui na igreja procuram, eu cumprimento os nossos irmãos que estão assistindo ao nosso estudo. Todos vocês, que a graça e a paz esteja com vocês nesta noite. Dona Graça, Humberto, a minha esposa, certamente os meus filhos, a Alicia e o Thomas, Carlito, certamente a Dona Célia, o Humberto. E Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo de número 7. O que nós podemos experimentar sendo cheios do Espírito? Experimentando a plenitude do Espírito. Eu quero dizer para vocês que são duas coisas diferentes. Batismo com o Espírito Santo e ser cheios do Espírito. Tá bom? Olha só. No último dia, João 7,37, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede. Que pergunta, né? Todos nós temos sede.
E a pergunta que eu faço para você nessa noite é essa: você tem sede do quê? Se alguém tem sede, olha o que ele diz: venha a mim e beba. Não procure saciar a tua sede em poços artesianos que você mesmo cavou para matar a sua sede. Você ficará ainda mais sedento. Venha a mim e beba. Olha só, quem fizer tudo certinho, se esforçar, for uma pessoa profundamente disciplinada, dedicada às atividades religiosas, quem, é isso que Jesus diz? O que ele diz? Quem, o quê? Crê em mim. Você vai até Cristo porque você crê nele. Só vão até Cristo aqueles que creem nele de verdade. É a mesma coisa ir até Cristo e crer em Cristo. Esses verbos são os mesmos, têm o mesmo significado. Não é uma coisa e outra. Ir até Cristo significa crer em Cristo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você vai a ele sedento. Pense na tua sede profunda, como se você estivesse no deserto e você estivesse já pronto de morrer devido à sua sede. E aí você vai até Cristo, encontra um manancial no deserto, um manancial profundo, com água viva. E o que vai acontecer com você? Você vai beber dessa água, vai satisfazer essa água a sua sede por um instante e depois você sentirá sede de novo? Olha só o que ele diz. Do seu interior, a partir do momento em que você beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Em vez de você procurar matar a sua sede, a partir de agora, você será um manancial para os outros. Porque de dentro de você vai brotar rios. Não é um rio, pessoal, não é um riacho, não é uma nascente, são rios. É água jorrando dentro de você. De água viva. Para matar a sua sede. E não somente matar a sua sede, mas para abençoar este mundo sedento, seco e árido que está ao nosso redor. Aqui nós podemos deduzir que isto implica em uma alegria e uma felicidade profunda dentro de você. Versículo 39. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Esta água é o Espírito Santo. Dentro de você, jorrando, 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 vida, entusiasmo,
alegria, vitalidade, esperança, perseverança, paciência, longanimidade, amor, domínio próprio. É isto. Hoje de manhã eu quero compartilhar com vocês o profeta Isaías, capítulo 58. É um texto que fala de jejum. Qual é o jejum que Deus deseja para a gente? Mas no final desse texto, olha o que ele diz sobre a água. Isaías 58 e 11. Olha o que nós experimentamos, cheios do Espírito Santo. Eu fiquei pensando na vida emocional das pessoas. Como nós precisamos de cura emocional. E às vezes são curas em que os psicólogos e os psiquiatras não podem resolver. Apenas o Espírito Santo. Por quê? Porque são problemas causados pelo pecado. Mágoas, ressentimentos, ódios, tristezas por causa de eventos provocados por terceiros. O Espírito Santo é um manancial de cura para as nossas feridas emocionais. Não subestimo o trabalho dos profissionais, como os psicólogos e psiquiatras. Entretanto, eu entendo que há curas que somente o Espírito Santo, junto com a palavra de Deus, dentro de um ser, saturados dele, podem resolver. Isaías 58 e 11. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer, até em lugares áridos, olha só, e fortalecerá os seus ossos. É Deus quem dá saúde para a gente, pessoal. Dará força aos seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca secam. Olha o que Jesus diz: de dentro de vocês fluirão rios de água viva. Vocês devem grifar esses textos na Bíblia e dizer: Senhor, é uma promessa que o Senhor faz, e eu estou aqui nesta noite para pedir ao Senhor: cumpra em mim esta palavra. Os puritanos diziam, Renato, que isto é reivindicar as promessas de Deus. É o significado de oração. As pessoas às vezes conversam comigo: pastor, eu não tenho tantos assuntos para orar. Eu digo: leia a Bíblia. Você vai ver as promessas de Deus e você vai ler essas promessas e dizer: Senhor, eu quero isto para mim. Versículo 12. Vocês reconstruirão as antigas ruínas. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas curadas emocionalmente, com vitalidade fisicamente, pessoal. Elas conseguem viver, elas conseguem se desenvolver. E outra coisa, elas trabalham em prol do reino de Deus. Deus reconstrói cidades, reconstrói famílias, reconstrói vidas a partir delas. Olha só, vocês reconstruirão as antigas ruínas. A vida está em ruínas, a família está em ruínas. Cheios do Espírito Santo, você será usado por Deus para reconstruir aquilo que está derrubado. Levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. São pessoas cheias do Espírito Santo que mudam um país.
É a igreja de Jesus Cristo, pessoal, que muda a história de uma nação. Não é a política, não são os três poderes, é a igreja de Jesus. Pessoas, quanto mais cheias do Espírito Santo, mais elas são agentes de transformação aonde elas estão. Por isso que Deus deseja nos encher com o seu Espírito, para nos usar. Agora deixa eu dizer para vocês, ser cheio do Espírito Santo é diferente de ser batizado com o Espírito Santo. As igrejas pentecostais, elas afirmam que depois que a pessoa se converte, ela deve buscar uma segunda bênção, buscar o batismo com o Espírito Santo. Biblicamente, nós não encontramos fundamentação para isto. Porque quando alguém se converte ao Senhor Jesus Cristo, ela se converteu porque ela já foi inundada, batizada com o Espírito Santo. Entretanto, nem todas as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, elas experimentam a plenitude do Espírito, que é serem cheias do Espírito Santo. Abram a Bíblia de vocês, para que eu possa fundamentar isto, em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Por que, queridos, nós rejeitamos essa interpretação da Bíblia? Porque os pentecostais afirmam que a evidência, que há uma evidência física de que alguém foi batizado com o Espírito Santo, e isto diferencia os cristãos uns dos outros. E eles afirmam que esta evidência física é o falar em novas línguas. Nós entendemos que todo o povo de Deus, quando se converte, são batizados no Espírito Santo. Por que nós entendemos assim? Por causa desse texto, de 1 Coríntios 12, versículo 13 e 14. Primeiro Coríntios 12, 13 e 14, olha só. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo para a igreja de Corinto e falando para eles o seguinte: todos nós, ele não está falando alguns que falaram em línguas. Todos nós fomos batizados em um só Espírito. Não existe um grupo que foi batizado e o outro não. Todos nós fomos inundados neste Espírito Santo, encharcados com esse Espírito Santo. Por isso que nós podemos dizer que Jesus Cristo é Senhor. Olha só, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, é universal, é para todos. A conversão é para todos. Judeus, gregos, os escravos. Haviam escravos nas igrejas que conviviam com seus senhores. E essas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Diga, querida. Se a gente pudesse encontrar um microfone para quem estivesse em casa também ouvir a Marciele. Pedrinho, você pode pegar para a gente, irmão? Que é tão importante as perguntas de vocês, para que vocês não tenham dúvidas sobre isso. Você quer vir aqui? Por favor. Fico muito feliz de você perguntar. E gostaria que todos vocês perguntassem, saíssem daqui sem dúvidas, porque eu sei que há dúvidas. Vem aqui, Marcinha, frente, para todo mundo ver você em casa. Fábio, como conciliar a doutrina da eleição em relação a esse todos nós? Todos nós que foram eleitos. Sempre isso. Todos os que foram eleitos. A Marcela está perguntando algo sobre a doutrina da eleição. Nós sabemos que nem todos
nem todas as pessoas serão salvas. Nem todas. O evangelho é pregado, as pessoas rejeitam. Por que elas rejeitam? Lembra da história do faraó, que eu estou pregando aqui todo domingo? Elas rejeitam por quê? Então, tem um coração duro. Mas quem endureceu o coração delas? Elas mesmas e o próprio Deus. Deus rejeitou essas pessoas, reprovou essas pessoas. Apenas aqueles que foram eleitos por Deus na eternidade haverão de crer. E estes são contados como todos, Marciele. Todos os que foram eleitos. Há um texto de Atos, não sei se é 13, 14, que Paulo diz: creram, Lucas diz, todos os que foram destinados para a vida eterna. Vamos ver esse texto? Deixa eu achar aqui. É Atos 13, Deixa eu procurar, que agora eu não lembro. Aqui, Atos 13 e 48. Se nós não interpretarmos assim a Bíblia, Marcelo, todos nós fomos batizados em um corpo. Até mesmo os ímpios. Não, eles não são, eles não querem saber de Cristo, eles não querem saber da igreja. Então eles não foram batizados nesse corpo. E se todos, volto a repetir, todos os eleitos. Tá bom? Alguma dúvida, Pedro? Ia falar que senão podia cancelar a obra da cruz, Jesus. E sermos universalistas. Todo mundo vai ser salvo. Olha só, Atos 13 e 48. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram, olha só, Marcele, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem são as pessoas que vão crer de verdade? As que foram destinadas por Deus para a vida eterna. E as pessoas que não creram foram aquelas que não foram destinadas por Deus para a vida eterna. É simples. Tudo bem, Marcele? Alguma dúvida? Alguém mais tem alguma dúvida sobre essa questão? Pedro? Pega o microfone, Pedrinho. Não, é só uma ponderação, é a igreja invisível que fala, né? Isto. Há uma igreja invisível que Deus elegeu. Olha só, Marcele, mais um texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Eu gosto demais desse texto. Isso me dá muita esperança de continuar pregando o evangelho aqui na igreja. Por causa disso, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de número 9. Paulo estava em Corinto. Não vou falar de Corinto hoje não, tá? Nem o Paulo, acho que nem o Pedro quer falar de futebol também hoje, né, Pedro? Olha só. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: olha que coisa linda. Não tenha medo. Você tem medo? Não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado. Porque eu estou com você. E ninguém ousará lhe fazer mal. Olha o que Jesus diz para Paulo. Pois eu tenho muito povo nesta cidade. Deus conhece aqueles que são seus e que ainda não foram alcançados pelo Evangelho.
Por que nós devemos pregar o Evangelho a todos os lugares, a todas as pessoas? Porque pode ser que ali esteja alguém que pertença já a Jesus Cristo. E elas vão crer. Tá bom? Ok? Portanto, voltamos a 1 Coríntios 12. Versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Esse corpo é a igreja, o corpo de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Isso Paulo está dizendo da conversão. Este batismo, ele é instantâneo. Ele não é subsequente. Não é uma segunda experiência pós-Páscoa, pós-conversão. Ele é instantâneo. E você não vai ver em nenhum lugar do Novo Testamento o apóstolo Paulo dizendo: busquem o batismo com o Espírito Santo. Já leu isso, Renato? Não? Já leu isso, Pedro? As igrejas neopentecostais, enfatizam muito isso. Você deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Não há um lugar na Bíblia em que diz que você deve buscar isto. Mas o texto que nós lemos no início diz o seguinte: sejam cheios do Espírito. Porque pode ocorrer de pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, que é a conversão, incluídas no corpo de Cristo, mas não experimentarem a plenitude do Espírito. Portanto, elas precisam pedir, elas precisam buscar, não o batismo, que é uma experiência única, não é repetida, mas buscar a plenitude do Espírito, que é uma experiência contínua, em que nós devemos buscá-la diariamente, até o final das nossas vidas. Nós, cristãos, somos chamados para viver uma vida intensa com Deus, em que nós vamos buscando cada vez mais a plenitude do Espírito Santo, e é algo que nunca irá se esgotar das nossas vidas. Entretanto, é algo que pode ser perdido. No começo eu falei para vocês, o apóstolo Paulo diz: não apaguem o Espírito. Isso é 1 Tessalonicenses 5:18. Não apaguem o Espírito dentro de vocês. É possível que você apague o Espírito. Não é possível que o Espírito Santo saia de vocês, tá bom? Ele não vai abandonar vocês nunca. Se você um dia foi batizado com o Espírito Santo, se você é convertido, incluído no corpo de Cristo, foi selado com o Espírito Santo, que é este batismo, ele nunca vai abandonar você. Entretanto, a influência sobre você pode diminuir ao ponto de ser quase que apagada. Vamos ver o que apaga o Espírito Santo dentro de nós? Vocês querem ver? Efésios capítulo 4. Versículo de número 30. Adivinha o que apaga o Espírito Santo dentro de nós? Alguém tem alguma sugestão? Olha só. E não
Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito de Deus. Muitas tristezas que nós temos, pessoal, que nós achamos às vezes que é depressão, eu posso assegurar para vocês que algumas delas, não são todas, algumas são depressão, são tristezas, são fruto de desequilíbrios químicos e orgânicos, precisam de médico, precisam de tratamento, mas algumas tristezas é decorrente disso daqui, ó. Não entristeçam o Espírito Santo. Porque se ele habita dentro de nós, e a nossa conduta entristece a ele, se nós estamos unidos a ele, e ele unido a nós, nós vamos experimentar essa tristeza dele. Concorda, Renato? Olha só. No qual vocês foram selados para o dia da redenção. Selados, vocês não vão perder o selo. Glória a Deus por isto. Que segurança gloriosa. Há um selo de você, do Espírito Santo de Deus dentro de você. Quando Jesus voltar, ele vai buscar estes selos, vai buscar a sua vida. Entretanto, nós podemos entristecê-lo. E olha o que é a tristeza. Olha o que provoca a tristeza do Espírito Santo dentro de nós. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Como que a gente se livra das amarguras, pessoal? Perdoando, confessando os nossos pecados, reconhecendo a graça de Deus sobre nós. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, olha aqui para mim, por gentileza, um minutinho só. Você nunca vai perdoar alguém se você se sentir superior a essa pessoa. Eu atendo as pessoas aqui na igreja, muitos conflitos, elas falam, pastor, eu jamais faria isso com ele que ele fez comigo. Eu falo, meu Deus do céu. Porque a gente não perdoa porque nós nos sentimos superiores aos outros. Então, o processo da cura da amargura é confessar os seus pecados. Saber que você tem o potencial para fazer o mal também. Você não faz porque Deus não permite que você faça. Senhor, me livre da amargura. Me ajude a perdoar aqueles que me fizeram mal. Eu não sou melhor do que ele. Ele não é melhor do que eu. Nós somos todos pecadores. Obrigado, Marciele. Perdão. É a libertação da amargura. Perdoar é fácil? Não. Mas com o Espírito Santo é. Quando você olha para a cruz, você perdoa. Quando você reconhece que você é pecador, você perdoa. Repito, quanto mais a pessoa se considera superior a outra, mais incapaz ela será de perdoar. Amargura, indignação. Tem algum tipo de indignação que não é de Deus, pessoal. Nós temos muita indignação que são saudáveis. Quando você vê alguém sendo explorado. Eu acabei de receber aqui um áudio de uma pessoa que me disse, pastor, hoje de manhã eu estava lendo a Bíblia e percebi que Jesus lutou pelos pobres, pelos miseráveis. Jesus lutou por justiça. Ele se indignou com a falta de fé, ele se indignou com a maldade. Entretanto, pastor, quando ele se deparou com Pôncio Pilatos e ele foi injustiçado, ele não levantou a sua voz para se defender. Ele falou assim, olha que exemplo, hoje em dia as pessoas se indignam
quando elas são machucadas, mas são incapazes de se indignar pelo sofrimento dos outros. Há um tipo de indignação que não agrada a Deus, porque nós não queremos sofrer dano nenhum nas nossas vidas. Por que nós ficamos indignados facilmente? Porque nós não queremos sofrer nenhum tipo de dano, nós não queremos ser nenhum tipo de sofrimento, nós não queremos nenhum tipo de injustiça contra a gente. Quando nós somos injustiçados, nós gritamos. Quando enxergamos a injustiça do outro, nós nos calamos. É um tipo de indignação que entristece o Espírito Santo. Ira. Olha só, a ira. A Bíblia diz que nós devemos se irar. Paulo vai falar isso em Efésios. Efésios quanto? Não. Cadê? Que ele diz, não deixe o sol dormir sobre a ira de vocês. Aí, ó. Fiquem irados e não pequem. É possível se irar e não pecar. Eu não sei ainda como é que isso acontece. Jesus se irou, olha aí, a Marcia, ó, ele entrou dentro do templo, saiu derrubando tudo. Mas ele não pecou. Eu quero aprender isso, porque eu me iro e peco. Vocês não, né? Olha o que Jesus diz. Olha o que o apóstolo Paulo, Jesus dizendo, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. O diabo encontra facilmente espaço nas nossas vidas quando nós alimentamos a ira para o dia seguinte. Trate ela. Ficou muito chateado com uma situação? Não é pecado. É hormônio que tem aí correndo nas veias, é sangue. Mas não dê vazão à ira, para que ela não se prolongue e você dê espaços para Satanás. Trate a sua ira. Gritaria. Blasfêmia. Bem como qualquer maldade. Olha o contraste. Se essas coisas entristecem o Espírito Santo, há outras que o deixa feliz. Pelo contrário, sejam bondosos. Acho que não combina um cristão que diz que nasceu de novo, que não tenha a manifestação da benignidade. Não é uma pessoa boa. Não combina. Compassivos. Olha só, o contraste da ira, da gritaria, da indignação, é ser alguém compassivo, misericordioso, entender a fraqueza do outro. Hoje, essa semana eu conversei com a minha esposa e disse para ela, nós temos as nossas áreas de fraqueza e de forças. Minha fraqueza é pizza e pão. Minha fraqueza. Aí, eu tenho força no doce. Entre comer um pedaço de pizza e comer um doce, 1000 vezes a pizza. Aí eu censuro quem é fraco pelo doce. E ataco ela. Porque é minha área de forças. Só que eu, quando sou atacado pela minha fraqueza, eu tento me defender. Nós precisamos entender aonde nós somos fracos na nossa vida espiritual, moral, e ter compaixão da fraqueza do nosso irmão, do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Aí. É isso. Você é forte em uma área. O teu cônjuge é fraco nessa área.
Você quer que ele seja forte aí. E você censura, você fala mal. Mas ser compassivo é ser paciente com o outro na área em que ele é fraco. Porque quando você olha para o espelho, você vê as suas fraquezas. E qual é o espelho que nos mostra quem somos? A palavra de Deus. E esse espelho diz que Deus é compassivo conosco. Nós devemos ser com os nossos irmãos. Eu tenho tanta dificuldade nisso. Eu tenho uma força dentro de mim muito forte, me perdoe pela redundância, em criticar as fraquezas dos outros. Mas eu preciso ser compassivo. Não é porque eu não como uma panela de brigadeiro que eu não tenho as minhas fraquezas. Amém? Depois de você ser compassivo, o que Paulo diz? Que é algo que alegra o Espírito Santo, ó, perdoando uns aos outros. Perdão. E aí vem o modelo. Olha só. Como também Cristo perdoou vocês. Como que Cristo perdoou vocês? Como que Cristo continua perdoando vocês? O perdão dele não tem fim. As misericórdias dele não se esgotam. Todas as manhãs são renovadas. E é assim a nossa disposição de alguém cheio do Espírito Santo. Não esgota a possibilidade de perdoar o outro. Amém? Então, queridos, a tristeza é o que provocada pelo pecado, é o que apaga o Espírito Santo dentro de nós. Tá bom? Alguma dúvida? Diga, Pedro. Diga o cálice para sempre. Sim, mas é que, olha só, em 1 Tessalonicenses, olha só, o que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, ó. (5 e 19). A minha tradução diz o seguinte, ó. Não apaguem o espírito. Tem alguma tradução diferente aí? É como se fosse uma velhinha. Você vai lá e fica só fumaça. Só paviozinho fumegando. Não apaguem o espírito. Alguma tradução diferente? 1 Tessalonicenses 5 e 18. Não abafa? Aí, ó. Tentar abafar. A influência dele. Porque ser cheio do Espírito Santo é ser influenciado pelo Espírito. Tessalonicenses 5 e 19. Agora, eu ia mostrar para vocês os exemplos de pessoas cheias do Espírito Santo. Mas eu quero que vocês se concentrem agora, nesses poucos minutos que nós temos, em Efésios 5 e 18. Qual é a evidência, as marcas da igreja e de indivíduos cheios do Espírito Santo? Que eu repito, é o que nós mais necessitamos hoje, sermos cheios do Espírito. Efésios 5 e 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão,
mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. A primeira evidência da igreja cheia do Espírito não é pular no culto, pessoal. Plantar bananeira, pular, um louvorzão barulhento, que emociona, que arrepia. O que foi, Pedro? O irmão na cadeira de roda está ferrado se for assim. Então, o surdo, o mudo, pessoal, não é nada disto. Pode ser que num avivamento espiritual intenso, você não aguenta se conter. O seu corpo faz com que você grite, pule, mas há exceções. Tá bom? As pessoas acreditam que um culto barulhento, sem ordem, é a evidência de que o Espírito Santo está agindo na igreja. Não há muita evidência bíblica sobre isso. Vamos dizer, olha só, primeira coisa, falando uns aos outros. Versículo de número 19. Primeira evidência, os cristãos cheios do Espírito Santo sentem a necessidade de falar. Comunhão, pessoal. Você quer falar, você não se contém. Por que você não se contém? Como você vai se conter, sendo que dentro de você há um rio de água viva? Um rio não, rios de água viva borbulhando dentro de você. Eu posso falar uma coisa? Me permita usar o meu exemplo. Eu sou a pessoa mais tímida que vocês podem conhecer. Vocês não têm ideia. Eu nasci, cresci, fiz tratamento para gagueira quando era criança. Fui muito gago, muita dificuldade de falar em público. Nas aulas da escola, vocês não têm ideia da minha dificuldade de apresentar um trabalho. Era um terror para mim. Com 19 anos de idade, quando eu fui resgatado pelo Senhor Jesus Cristo e comecei a ler as Escrituras, a primeira coisa que eu queria era falar para os meus amigos do que eu tinha encontrado. A primeira coisa que eu fiz foi na casa de um amigo meu que era muito doido também. Cheguei lá com a Bíblia, abri a Bíblia e comecei a falar de Jesus para ele. Ele ficou olhando para mim assim, ó. Você não se contém, você quer falar. Agora, não é um falatório inútil. A pobreza espiritual nossa é tão grande que nós acabamos um culto em que a palavra de Deus foi exposta, em que Jesus Cristo foi proclamado, em que nós participamos dos sacramentos, e nós vamos falar de futebol, do jogo, como é que foi na tarde. Pessoas cheias do Espírito Santo, não que elas se alienam do mundo e deixam de falar das coisas da terra, mas elas querem falar, mas não é qualquer palavra, não é qualquer falatório. Olha só, é salmos. Olha o que o texto diz, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que é um cântico espiritual? É um cântico espontâneo. E aqui, pessoal, até pessoas que não têm aptidão para cantar, elas querem cantar, porque Deus dá a elas um cântico. Hinos e salmos, é isto o assunto da igreja. No estacionamento da igreja, nos corredores da igreja, as pessoas compartilham a palavra de Deus, falam das suas experiências com o Espírito Santo, falam daquilo que Deus está fazendo na vida delas.
Depois de Filipenses, vocês estão aí em Efésios, depois de Filipenses vem Colossenses. Saiam de Efésios, vão até Filipenses, depois de Filipenses, Colossenses. Colossenses 3:16. A íntima relação entre ser cheio do Espírito Santo e falar a palavra de Deus, pessoal. Olha só, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Uma igreja cheia do Espírito Santo ajuda o seu pastor. Porque as pessoas vêm procurar quem para pedir conselho? Hein? O pastor. E vocês vão ver quando essa igreja crescer mais como que é o trampo. O gabinete pastoral. Tem igrejas que, quando crescem, elas contratam um pastor só para isto. É um sinal da ausência da plenitude do Espírito, porque se o Espírito Santo preenche todos e dá a todos a palavra de Deus, olha só, é mutualidade, pessoal. Não é uma pessoa que dá conselho apenas. Aconselhem-se uns aos outros, instruam uns aos outros. Olha só que coisa linda! Você cheio do Espírito Santo, você vai ensinar e aconselhar, o outro vai ensinar e aconselhar você também. Porque não há possibilidade de você ser cheio do Espírito Santo sem a palavra de Deus. Tá bom? Ah, eu gosto da igreja, lá tem louvorzão, lá não tem quase palavra, mas tem louvorzão, tem arrepio, tem isso, tem aquilo. Não tem o Espírito lá. O Espírito junto com a palavra. Louvando a Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Ok? E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que vocês forem fazer, façam em nome de Jesus. É como se Jesus estivesse fazendo no teu lugar. O almoço amanhã, Josi. É como se Jesus estivesse fazendo no teu lugar para o Pedro e para o Rodrigo. Faz aquela comida legal. Vamos lá. Então, a primeira coisa é vontade de falar de Cristo, da palavra de Deus. Que coisa linda. Né, Renato? Você não se contém. É um rio. É um rio, não. Rios de água viva dentro de você. E você quer transbordar esta palavra para os outros. Quem está perto de você será abençoado. Por quê? Porque você vai abençoar essa pessoa com salmos, hinos e cânticos espirituais. Segundo lugar, pessoal, cânticos. As pessoas cheias do Espírito Santo, elas cantam e falam melodias a Deus. Olha só, cantando e louvando com o coração ao Senhor. A canção nossa é uma questão muito importante para a nossa fé. Cantar. Eu cresci numa casa em que havia muito cântico. Infelizmente eu não nasci com esse dom de cantar. Mas havia muito cântico. Minha mãe pegava o hinário da igreja toda tarde e ia cantar. Cantar, cantar. O Espírito Santo ama honrar a Jesus Cristo. E ele inspira pessoas cheias dele mesmo, cheias do Espírito, para que essas pessoas escrevam canções que dignifiquem a Jesus Cristo.
E como que nós cantamos de forma correta? Não é se a nossa voz é bonita ou não, pessoal. Não é se nós somos um bom tenor, um bom barítono, um bom baixo, ou soprano, contralto. Se somos bem afinados, é quando nós cantamos com todo o nosso coração. Toda a nossa vontade, toda a nossa força ao Senhor. Por último, a marca da igreja cheia do Espírito é quando ela faz o quê? Olha só, versículo 20. Dando graças sempre, por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que agradece a Deus. Tem pessoas que agradecem a Deus por algumas coisas. Mas alguém cheio do Espírito Santo agradece a Deus por tudo. Até mesmo pelas coisas ruins que acontecem com eles. Porque elas sabem que Deus vai transformar tudo que é ruim em bênçãos para Ele. Por isso nós damos graças. Gratidão. Posso falar uma coisinha bem séria para vocês? Mais uma. A reclamação, que a Bíblia chama de murmuração. E eu estou lendo o livro de Números, hoje eu li o livro de Números e eu fiquei assustado. Não é à toa que Paulo diz que o povo de Israel eles não entraram na terra prometida por causa de 5 pecados. Um deles é a murmuração, reclamação. A reclamação é uma evidência de que o cristão necessita de ser cheio do Espírito Santo. Quando você se pegar reclamando de tudo e de todos, inclusive de Deus, da igreja, do país, do seu cônjuge, dos seus filhos, é um sinal de que talvez você precise buscar mais a Deus. Um coração cheio do Espírito é um coração que não reclama. Porque tudo é para a glória de Deus, até mesmo as minhas dificuldades. E por último, pessoal, me desculpe, não era o último, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. A exigência para todos os cristãos. Eu tenho que me sujeitar à dona Margarete, a Fran, ao Vicente, ao Rodrigo. Não é apenas a minha esposa que tem que se sujeitar a mim como marido, os meus filhos, eu como funcionário de uma empresa se sujeitar ao meu patrão. Todos nós devemos nos sujeitar uns aos outros. E a submissão humilde é uma marca do Espírito Santo na vida do cristão. Quanto mais cheio do Espírito, mais humilde ele é. O orgulho, a soberba, não combina com o cristianismo. Essa semana eu li o livro de Tiago, eu fiquei pensando em 2 mãos. Uma, Deus faz isso, outra, ele faz aquilo. Uma ele traz para perto dele, e com a outra ele faz assim, ó. A Bíblia diz, Deus resiste o soberbo. Resiste. Não deixa ele avançar. Deus dá graça ao humilde. Quem é humilde? Ninguém pode dizer quem é e quem não é. Porque se alguém te falar, eu sou humilde, já deixou de ser. Então é uma coisa que só Deus vê, nem mesmo você. Mas eu quero te dizer, o orgulho não combina com o cristianismo. Diga, Pedro. Quando o Bonhoeffer fala sobre humildade, ele fala do discipulado no caminho da autonegação, né? Negue-se a si mesmo e siga-me, né? Quando Jesus fala negue-se a si mesmo e siga-me, ele quer dizer que nas suas relações sociais, casamento,
O Tim Keller diz que ser humilde não é pensar... Essa frase dele é tão legal. Não é pensar menos de si mesmo. Pessoas que se autodepreciam. Não é isso. É não pensar em si mesmo. Porque uma das questões nossas é que nós temos um conceito muito elevado sobre nós mesmos. E um conceito depreciativo sobre o outro. Não é vitimismo aí. Não é vitimismo. Não é autocomiseração. É não ter um conceito elevado sobre você. Charles Spurgeon dizia que se você tiver 1 milímetro acima do chão, você deixou de ser humilde, porque você veio do pó. E para o pó você vai retornar. Então você deve viver no pó. Reconhecendo quem você não é nada. E de fato, pessoal, olha só, esse vírus veio. E eu estava pensando esses dias. Um vírus microscópico colocou nações de joelho. Ricos e pobres. Quando eu vi uma reportagem de mais de 200 pessoas na fila do Albert Einstein para uma UTI lá, eu falei, não poupou ninguém. Que essas questões nos lembrem de quem nós somos. Nos lembre de que nós não somos nada. E não deixe os nossos corações. Agora, a submissão é uma coisa tão importante na Bíblia, que essa palavra aparece 32 vezes no Novo Testamento, só no Novo Testamento. Submetam-se uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Sejam servos uns dos outros. Esse é o caminho. E é o resultado para ser cheio do Espírito. Como que nós podemos ser cheios do Espírito, pessoal? Como? Essa é a questão. Como ser cheio do Espírito? Você quer isso para a sua vida? Você deseja isto? Eu vou ter que falar na semana que vem, então. Se vocês não quisessem, eu ia parar. Mas já que vocês querem, eu preciso aqui ler os 4, 5 textos e explicar eles para vocês sobre como nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Mas hoje não dá mais. Tá bom? Então, na semana que vem, nós temos um encontro marcado e aí vamos explorar bastante como seremos cheios do Espírito. Mas eu quero adiantar. Lembra do texto que nós lemos em João 7,37? O que Jesus diz lá? Quem tem sede, venha a mim e beba. Você deseja ser cheio do Espírito Santo? Vá até Jesus. Como que você vai até Jesus hoje? Através da Escritura Sagrada e através da oração. Os dois andam juntos, tá bom? Então você vai para sua casa hoje, sedento, querendo mais de Jesus. E como é que você vai receber mais de Jesus? Vai pegar a Bíblia e vai orar e vai dizer, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheia do Espírito Santo. Eu quero que dentro de mim possa jorrar rios de águas vivas. O Senhor tem essa dádiva para mim. O Senhor dá elas democraticamente, universalmente, a quem lhe pedir. Portanto, eu quero experimentar essa plenitude. É o meu maior desejo também, ser cheio do Espírito.
Que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus. Eu vou chamar o Renato para orar. E nessa oração eu queria que a gente orasse pelo Luiz, que está fazendo o seu tratamento de radioterapia. Não deixassem de orar por ele. Que a gente orasse pelo Mohamed, orasse pelo Ademir, lá, amigo da família Prado. E hoje eu fui surpreendido com a notícia de que um tio meu em Londrina está internado em decorrência do Covid-19. O nome dele é Samuel. E o estado de saúde dele não é bom. E lembrasse do pastor que eu mandei ontem, pastor Joca, o Joaquim, que também está internado. E hoje a IPI do Brasil pede oração no site pela vida dele, porque o Joca está numa situação muito difícil. Renato, aquele microfone amarelo. E nós já nos despedimos. Meus irmãos, então vamos orar por essas pessoas enfermas, dar a bênção do Senhor, a cura de Cristo. O Espírito Santo pode tocar nessas pessoas e repreender a enfermidade, dar a cura, né? Nós vamos orar por tantas pessoas que precisam. Querido Pai, bendito Deus, bendito Senhor, louvamos por esta noite abençoada, pelo privilégio de estudar as Escrituras, pelo privilégio de ter um templo, um espaço tão agradável e confortável. Queremos te louvar, Senhor, pelo dia de hoje, pela chuva dessa tarde. Te louvar, Senhor, porque o Senhor tem nos alimentado, nos vestido. Te louvar pela nossa nação brasileira, pátria amada, grande, abençoada, rica nação brasileira. Queremos te louvar, Senhor, pela nossa família. Te louvar, Senhor, pela salvação em Cristo, pela vida eterna. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos dizer que somos casa do Senhor, habitação do Senhor. E nós estamos, Senhor Deus, te bendizemos, porque, Senhor, reconhecemos pelo poder do Espírito Santo nossas fraquezas. Muitas de nós temos amarguras, ressentimentos. Muitas de nós temos iras, indignações. E nós te pedimos perdão por isto, Senhor, porque não queremos apagar o Espírito, não queremos abafar o Espírito, mas queremos ser cheios do Espírito, de tal maneira, Senhor, que a bondade, que, Senhor, o perdão, Senhor, que sermos compassivos, sermos, Senhor Deus, perdoadores, Senhor, sermos sujeitos uns aos outros. Senhor, queremos mesmo que os altos louvores do Senhor sejam nossos lábios. Meu Deus, nós queremos falar, Senhor, mas falar, Senhor, realmente coisas sadias, falar coisas boas, falar abençoando, falar, Senhor Deus, edificando, falar consolando, confortando, falar, Senhor, aquilo que te glorifica, Senhor. Então, use os nossos lábios, Senhor, enche nosso coração de sabedoria, para que da nossa boca saia palavras, Senhor. Senhor Deus, que realmente venha te glorificar, não apagar o Santo Espírito. Senhor, nós estamos nesse instante te buscando a cura do Senhor. Espírito Santo que cura, Espírito Santo que sara, no nome de Jesus, nós estamos até o Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor toque na vida do Mohamed, na vida do Renan, na vida, Senhor Deus, do Luiz, na vida do Samuel, na vida do Joaquim, na vida da Sebastiana Lopes,
da dona Miriam Leite, na vida do Guilherme Silva. Senhor, nós te pedimos que o Senhor toca na vida desses homens com cura. Senhor, que o Senhor compadeça. Senhor, venha mesmo agir, Senhor, com a palavra do Senhor. Ó, meu Deus do céu, curando-os, libertando-os, refrigerando a alma, fazendo milagres. Senhor, a medicina pode dar o diagnóstico negativo de morte. Os médicos, Senhor, podem perder a esperança, mas Tu és o Deus que vivifica, e nós rogamos a Tua bênção, o Teu poder sobre essas pessoas, Senhor, citadas nessa noite. Ó Santo Espírito de Deus, enche a nossa vida, usa nós as almas a salvar. Ó Santo Espírito de Deus, nós queremos não só vir até Jesus, mas nós queremos também beber de Jesus, e queremos também ser fontes, Senhor. A Tua palavra está dizendo: quem crê no Senhor, do interior fluirão rios de água viva. Então, Senhor, que do nosso interior esses rios de águas vivas venham estar fluindo, Senhor, para que palavras de curas, de bênção, palavras, Senhor meu, de santidade, Senhor, palavras de esperança, de amor, venham fluir de dentro de nós. Como queremos, como precisamos, Senhor, das Tuas bênçãos, da visitação do Senhor nos nossos lares, nas nossas casas. Senhor, há tanta tristeza, Senhor. Nós temos conversado e visto e ouvido pelos noticiários tanto luto, Senhor, tanta doença, Senhor, tanta pobreza, Senhor, tanta miséria, Senhor. Há tantas pessoas nas ruas mendigando da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Há tantas pessoas carentes, Senhor. E nós rogamos que o Senhor venha quebrar os corações, quebrantar os corações das autoridades constituídas no Brasil, e venha, Senhor, inclinar os corações deles para o necessitado, para o órfão, para a viúva, Senhor. Para que o Senhor abre portas para que gere milhões de empregos. Tu podes fazer isso, Senhor, porque o Senhor está no trono, o Senhor é a sabedoria, o Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho, o Senhor é o Deus que traz existência aquilo que não existe, Senhor. Oh, meu Deus, nós te pedimos essas bênçãos, Senhor. Nós clamamos, Senhor, misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. E venha fazer nós sensíveis mesmo a ouvir a Tua voz, sensíveis a falar do Evangelho. Nós oramos pedindo as Tuas bênçãos sobre os nossos vizinhos, sobre, Senhor, aqueles que desejam vir congregar, que até mesmo têm falado conosco, mas por um motivo ou outro tem sido impedido de vir. O Senhor venha dissipar as trevas, tirar os obstáculos, e que não só os irmãos também dessa comunidade desejam vir nos estudos das quinta-feira, mas são impedidos, Senhor, desejam vir nas orações nas terça-feiras às 6:30 da manhã, mas são impedidos, Senhor, por várias circunstâncias, vários obstáculos. Remova os obstáculos, remova, Senhor, os impedimentos, Senhor, para que haja mesmo, Senhor, a Jesus, a perseverança dos santos, Senhor, para a glória do Teu nome, para o louvor do Teu nome. Assim nós oramos, assim nós invocamos as bênçãos do Senhor. Te louvando, Jesus, te amamos, Jesus. Graças a Deus. Então, até domingo às 19h30, no nome de Jesus. Um beijo para todos.